Capítulo 10 Revelações do passado. Quando se é demasiado curioso de coisas praticadas nos séculos passados, é comum ficar-se ignorante das que se praticam no presente. O dia do embarque chegou rapidamente. Eram 8 da noite quando Ângela e eu chegamos ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Cada um de nós levava 3 malas, mais a bagagem de mão. Paramos para checar o voo 457 da Air France, que nos levaria a Paris, de onde pegaríamos um voo menor rumo a Londres, a primeira de nossas 3 etapas. Enquanto fazíamos o check-in no balcão da empresa, Ângela não tirava os olhos das pessoas que estavam na fila ou embarcando. Depois que nossas malas maiores sumiram na esteira, ela fitou demoradamente um casal que estava alguns passos atrás de nós. Senti que os examinava de uma maneira muito peculiar, que reconheci das minhas experiências com os Illuminati. O que pareceu surtir algum efeito, pois o casal desviou o caminho e foi para o outro lado. O que foi aquilo? Perguntei. Estava apenas checando. Eles pareciam conhecidos. Parei de andar. Peraí. Quer dizer que você conhece essas pessoas? Quando já fizeram parte da sociedade que você frequenta, sim. Está insinuando que há evasão nos Illuminati? Ninguém é obrigado a permanecer indefinidamente em qualquer das sociedades existentes. Quando a pessoa para de contribuir, verificamos o motivo. Se for algo de cunho pessoal, simplesmente deixamos para lá. O que não sabíamos é que a maioria iria se voltar para o processo. Passamos sem problemas pelo detector de metais e paramos na Free Shop. Ângela ficava atenta o tempo todo para ver se reconhecia mais alguém. Todos, para ela, eram suspeitos. Fique calma, sussurrei aos seus ouvidos. Você parece meio paranoica. Eles se infiltraram na empresa em que trabalha, já esqueceu? E o que você espera, que se infiltrem no avião? Nem bem disse isso e escutei um grito vindo da sala de espera à nossa frente. Corremos pelo corredor a tempo de ver uma senhora que apontava um homem caído no meio das cadeiras de espera. Ele parecia morto. Ângela virou-se para trás e seguiu seu olhar. Num ponto distante da sala, havia uma pequena cápsula de plástico amarelo no chão. Parecia mordida. Cianureto, murmurou, só temos que confirmar a associação dele com o processo. Não foi preciso muito. A segurança do aeroporto logo apareceu e retirou o corpo e os pertences. Em uma sacola de plástico entreaberta pudemos ver, entre seus pertences, a mesma camiseta marrom com o olho de Horus estampado, que já estava me acostumando a associar com o culto. Eles querem nos avisar de qualquer jeito que estão nos observando. Pelo visto possuem muitos membros na brigada suicida. E ainda mudaram o símbolo para uma paródia mal feita do nosso olho que tudo vê, observou Ângela. Mas por que um símbolo egípcio? Porque a maioria das sociedades diz ter procedimentos que remontam ao Egito Antigo. Exprime tradição, algo que eles provavelmente nunca terão. Eu tremia como vara verde. Tinha presenciado 2 mortes e não gostava do rumo que as coisas estavam tomando. Sentei num dos bancos de plástico da sala de espera enquanto Ângela foi buscar um café. Tome, disse, quando voltou, sei que é difícil para você que não está acostumado com isso. Não gosto muito de café, mas aceitei. Enquanto isso, alguns policiais vieram falar conosco. Para as perguntas de rotina, Ângela assumiu o comando da situação e deixei que ela resolvesse tudo. Estava tentando processar todas as informações na minha cabeça. Cerca de meia hora mais tarde o voo foi anunciado. Eram 9:30 da noite. Passamos pela checagem de entrada e avançamos pelo corredor que levava até a porta do avião. Uma aeromoça nos recebeu sorridente, checou as passagens e indicou nossos lugares. Tentei pensar no que fazer para ocupar as 8 horas de voo até Paris. Ângela, já acomodada ao meu lado, virou-se e me encarou com seus olhos profundos. Bem, já que teremos tempo demais para matar, vamos nos conhecer melhor. Como assim? Queria saber mais sobre seu passado. Como conheceu Gabriel? Que tipo de amizade vocês tinham? Peraí, mocinha, se alguém é que tem que fazer perguntas sou eu. Desde que você apareceu naquele sábado, 11 meses atrás, não sei nada a seu respeito. Nem mesmo sei se você está indo para me ajudar ou se tem algum plano secreto. Vamos começar por você. Que tal seu nome completo? Ângela me analisava com atenção. Respirou fundo e começou a falar. Meu nome é Ângela Senskaud.
Sou descendente de judeus vindos da Polônia e meus pais são comerciantes em Limeira, interior de São Paulo. Tenho 26 anos e sou formado em Relações Públicas e Relações Exteriores, com pós-graduação nas universidades de Harvard e Yale. Foi em Yale que tive meu primeiro contato com a maçonaria por meio das subdivisões que havia por lá. Tinha um tio que morava nos Estados Unidos e era maçom. Foi quem me indicou para a Irmandade. Fez isso porque, na época, eu não conseguia trabalho e ele pensava que, ao me apresentar para as pessoas certas, influentes e com poder, as coisas sairiam mais facilmente. Você fala como se algo tivesse saído errado. E saiu. Já faz 5 anos, mas a verdade é que peguei uma época em que havia uma competição acirrada entre as sociedades. Meu tio não tinha dinheiro, mas era influente nesse meio. Adam, meu superior nos Illuminati, era seu amigo há anos. Juntos, começaram a se organizar para que a Irmandade passasse a uma nova fase mundial, e queriam que começasse no Brasil, seu país. Porém, o processo não é a primeira pseudo-sociedade que se dedica a destruir a concorrência. Uma outra sociedade, que se auto-intitulava Agartha, atacou alguns capítulos dos Illuminati em Phoenix, no Arizona, e matou muitos de nossos afiliados. Meu tio estava entre eles. Fiquei ainda mais confuso. Li recentemente um livro chamado Conspirações, de Edson Aran. Ao que me lembro, Agartha era uma alegada nação subterrânea de um povo conhecido como Ariani, cujas origens remontavam a refugiados da terra fundada há 1000 anos atrás, conhecida como Lemúria. Eles são uma sociedade secreta. Angela riu de meu comentário. Você ficaria surpreso se soubesse a quantidade de sociedades que já surgiram e desapareceram. As consagradas, como as que você entrevistou para o livro, são estabelecidas e reconhecidas. Um dia você ainda vai escrever algo como as sociedades que nunca foram. Meu tio falava que a grande vantagem das sociedades era fornecer ferramentas para o autoconhecimento. Tudo que saísse dessa fórmula deveria ser visto como seita e, portanto, um passo para o fanatismo. Faz sentido, pensei. Bem, voltando à história. Por volta de 1998, foi isto que aconteceu. O Agartha queria recrutar nossos filiados e começou uma guerra de provocações aos Illuminati, com direito a pichações e sites de gozação na internet. O clima ficou tenso rapidamente. Eu tinha acabado de entrar para a sociedade, e levava um trabalho paralelo em um escritório diplomático, ligado ao governo norte-americano. Em uma noite de setembro de 1999, um Illuminatus ia fazer uma palestra sobre economia e a nova ordem mundial, aberta ao público. Meu tio estava na organização e seria o primeiro passo para o lançamento de um livro e a nossa volta ao Brasil. Eram 10 da noite quando a palestra terminou e meu tio incitou a plateia a um debate de ideias. Quando um garoto que aparentava uns 20 anos começou a contestar todas as opiniões do palestrante, vi que meu tio estava inquieto. Ele chamou a segurança e pediu para ficarem a postos. De repente, um grupo de 10 rapazes se levantou da plateia. O rapaz que estava discutindo abriu o casaco e mostrou grande quantidade de dinamite ao redor do corpo. Kamikazes. Homens-bomba. Pensei que isso era típico do Oriente Médio. Negativo. Há fanatismo em todo lugar, ainda mais nos Estados Unidos. Bem, como dizia. Meu tio fez um sinal e alguns seguranças caíram de um balcão que havia na parte de cima da plateia. Mas os agartianos abriram fogo contra todos. Os coletes de Kevlar que usavam seguraram boa parte do impacto, mas os idiotas usavam armas pesadas, como rifles, e as balas não demoraram a voar de encontro às nossas cabeças. Meu tio se atirou para me proteger e foi pego por 3 disparos de 3 armas diferentes. Morreu na hora. Nossa! Sinto muito. Adam fez questão de usar minhas habilidades em relações exteriores depois do ocorrido para mobilizar esforços e extinguir a Ordem Agartha. Em 2003, já não havia mais nenhum sinal dela. E você foi responsável por isso? Não apenas eu, foi um esforço conjunto de todo o aparato dos Illuminati. Então é por isso que vocês mantêm extrema vigilância em cima de seitas potencialmente perigosas. Eis a razão do livro que você me deu antes de conhecerem as intenções do processo. Angela recostou-se na poltrona e olhou pela janela à sua esquerda. O avião tomava lugar na pista para partir. Laura era do Agartha antes de se juntar ao processo. Arregalei meus olhos. Então ela está nisso há muito tempo? Sim.
O volume das turbinas aumentou e o avião decolou sem maiores problemas. Isso é grave, Angela. Você ainda busca mais vingança contra a morte de seu tio? Pior do que isso. Meu pai ficou tão abalado com a morte de seu irmão e a minha entrada na ordem, que morreu pouco depois de minha volta ao Brasil. Minha mãe sabe que levo as duas mortes na consciência, de uma maneira ou de outra. Por mim, se puder fazer de tudo para erradicar o processo, eu o farei. E sem pestanejar. E essas são em conjunto das sociedades secretas para me ajudar nessa nova edição do livro. Ideia minha. Todos cobrem as despesas em troca de participarmos da empreitada de encontrar os grimoires e minimizar a ação do processo. Uau! Você é bem persuasiva. Obrigada. Mas agora é hora de mudarmos de assunto. Quero saber mais sobre Gabriel. Tenho algumas informações que foram levantadas pelo Serviço de Investigação, ligado ao Priorado de Sião. Franzi as sobrancelhas. Eles têm isso? Não exatamente. Eles têm pessoas que fazem isso de maneira bem discreta. Simplesmente pedi que fizessem um levantamento sobre Gabriel. Dá só uma olhada. Ela abriu uma maleta de couro que carregava como bagagem de mão e tirou de dentro uma pasta de papelão marrom. Dentro, havia várias cópias de documentos que falavam sobre a infância e a adolescência de Gabriel Medeiros. Pensei que ele fosse seu amigo há anos. Olhei para Angela com curiosidade. É o que parecia. Na verdade, conheci-o quando comecei a trabalhar na agência, há uns 3 anos. Fizemos amizade logo, por termos gostos parecidos. Ele sempre foi do tipo quieto e introvertido. Não falava mesmo com muita gente. Como começaram a conversar? Ele apareceu um dia no trabalho com um livro chamado Formulário de Alta Magia. De P.V. Pioub. A obra é bem conhecida. Não suspeitou de nada na época. Ele notou que eu fiquei curioso pelo livro, ficou sem graça e escondeu o volume na mochila que sempre leva. Falei que também gostava do assunto e que estava escrevendo um artigo para uma revista eletrônica sobre o Conde Cagliostro. Na hora ele emendou o assunto com a personagem de mesmo nome das histórias em quadrinhos do Spawn, o que nos fez discutir as influências do sobrenatural naquele meio por, pelo menos, uma semana. Conheceu a família dele? Sim, é bem simples. Sua mãe é quase uma beata católica. O pai é devoto ardente de Nossa Senhora de Fátima e esteve em seu santuário, em Portugal, pelo menos umas 3 vezes. Junte-se a isso o fato de ele ser filho único e temos aqui um ambiente fanático por natureza. Suspirei desconsolado. Como não pensei nisso antes? Gabriel nunca demonstrou nenhum tipo de complexo de superioridade? Estranhei a pergunta. Não que eu saiba. Por quê? Dá uma olhada na pasta. Um artigo de jornal falava de grupos neonazistas em atividade em São Paulo durante 1982. Um deles, chamado Odessa, era inspirado em uma operação secreta nazista com o objetivo de manter viva a memória do Terceiro Reich, de Adolf Hitler. Li em voz alta. O Odessa, como seu similar de 1943, tem 3 objetivos, a saber: 1. Salvar o vasto esquema de espionagem montado pela Alemanha nazista na Europa. 2. Salvar líderes nazistas proeminentes, providenciando documentos falsos, rotas de fuga e exílio político em vários países da América Latina. 3. Salvar o dinheiro do Reich, investindo em empresas legais em várias partes do mundo. Está vendo esta foto, obtida secretamente pela reportagem? Perguntou, apontando para a foto de um grupo. Eram cerca de 15 pessoas, todas com um uniforme que lembrava o dos nazistas da Segunda Guerra. Um homem estava destacado com caneta, aparentava 45 anos Pela pose, era o chefe dos demais. Sim, e daí? É Marcos, primo mais velho de Gabriel. Ele tem parentes neonazistas? Mais ou menos. Ao que parece, o irmão do pai dele, chamado Alexandre, era ligado a atividades dessa natureza na Alemanha Ocidental durante os anos de 1960 e 70. A esposa dele faleceu mais ou menos nessa época, vítima de maus tratos. Alexandre criou Marcos dentro do espírito do Odessa. Quando foi obrigado a sair de lá para vir ao Brasil transferir as atividades do grupo, Marcos já fazia parte do esquema. Mas o que os pais de Gabriel achavam disso? Aparentemente, o pai dele havia rompido relações com o irmão desde que foi provado seu envolvimento com Odessa. Ele renegou o irmão por muito tempo, até sua morte,
em 1995, por causas naturais. Alexandre, entretanto, queria se reaproximar do irmão e decidiu usar o sobrinho, Gabriel, para isso. Fez que Marcos e Gabriel ficassem muito amigos e logo Gabriel estava envolvido no espírito do Odessa. Incrível, pensei. Gabriel influenciado por um grupo neonazista. Faz sentido, afirmei. Muitas vezes vi discussões dele com o pai. De que tipo? Ele dizia que o pai era muito submisso, e que eles estavam muito acima das outras pessoas no que dizia respeito à cultura, porque tinham raízes europeias. Sim, sua família é de origem italiana, da parte sul da península. Vieram para o Brasil no final do século XIX. A coisa começava a fazer sentido. Seria essa a motivação dele? Mostrar que o pai era um cordeiro e que ele vinha, desde então, buscando uma maneira de se tornar um lobo. O grupo acalmou suas atividades depois que alguns outros neonazistas se envolveram em episódios de espancamento de gays e negros, entre 2000 e 2002. Desde então não mais se ouviu falar deles. E o primo, o tal Marcos? Sabemos que voltou para a Alemanha e só Deus sabe com o que está envolvido. Mas parece estar longe das sociedades secretas e afins. Então não representa ameaça. Por enquanto, não. Então esse lado autoritário dele foi despertado por Laura. De acordo com o que conseguimos apurar, ela realmente teve um caso com Gabriel durante uma das convenções da Juventude Católica de que ele participou. Então ele não estava envolvido desde o começo com a juventude. Estava. Mas não abandonava o contato com Odessa. Acho que ele procurou, inconscientemente, a juventude para fugir da influência do grupo. Abri a pasta de novo. Havia uma foto de Gabriel com Laura, tirada em Roma, em 1990. Os dois pareciam muito felizes um com o outro. Laura estava mais bonita e não parecia aquela figura que tinha me ameaçado no restaurante dias atrás. Não entendo uma coisa, comecei, o que Laura estava fazendo na juventude católica. Provavelmente, sondando vários terrenos para saber onde conseguir aliados para seus objetivos. Ela é até um calculista assim. Temos indícios de que ela sabia do envolvimento de Gabriel com o Odessa e dos pensamentos dele e da família sobre a sua suposta superioridade. Meu Deus! Parece que estamos falando de Anakin Skywalker antes de se tornar Darth Vader. Algo do gênero. Ao que parece, o pai de Gabriel insistiu para que ele fizesse parte da juventude. E ele teria aceitado na tentativa de se afastar da influência do tio e do primo. Mas o fato de ele sempre ter feito leituras místicas e esotéricas seria um indício de que ele queria algo mais desse envolvimento. Então, nas entrevistas, quando ele se voltou contra os representantes do Priorado de Sião e dos Templários, foi uma questão mais de orgulho intelectual do que de posição pessoal. Temos registros e fóruns de que ele participou e que mostram sempre sua posição de defender seus pontos de vista. Ele era osso duro de roer na hora de discutir com outras pessoas. Estava estupefato. Eu realmente não conhecia esse Gabriel. Mas é muito fácil pegar pontos de vista de outras pessoas, como desse grupo Odessa, e deturpá-los. Sim, a influência maior mostra assim como fica a sua própria personalidade. Você mesmo disse que ele parecia estar descontente com o trabalho nos últimos dias. Acho que a coisa toda fermentou dentro dele durante anos. Fazendo uma mistura explosiva, Odessa mais tio mais primo mais pai, que ele considera um capacho, somados à insatisfação e ao desejo de ser diferente. Isso tudo resultou em ambição no ambiente correto. Um ambiente como o do processo. E ele mexia com a arte gráfica. Como forma de expressão. Tudo isso já foi analisado por psicólogos ligados aos Illuminati, como você pode ver neste relatório. Angela aproximou seu rosto do meu. Como vê, há pouco por que se culpar. Beijamo-nos loucamente. Ela era cheia de energia e muito carinhosa. Imaginava se tinha como meta me seduzir ou algo assim. Se for isso, estou feito, pensei. O resto do voo foi normal. Dormimos nas poltronas boa parte do tempo e fizemos nossas refeições sempre trocando ideias sobre o que faríamos quando chegássemos a Londres. No aeroporto Charles de Gaulle foi fácil encontrar nosso voo de conexão. Cerca de 40 minutos depois estávamos num avião um pouco menor, da British Airways, a caminho de Heathrow. Angela e eu passamos sem problemas pela alfândega, ela com credenciais de alto padrão cedidas pelos Illuminati, e eu com meu passaporte europeu, graças à minha dupla nacionalidade.
Eram 10 horas da manhã quando entramos na estação do metrô londrino que passa embaixo do aeroporto, no terminal. De lá, encaminhamos-nos para um albergue na linha Northern, e descemos na estação Golders Green. O albergue era uma casa rústica, em estilo vitoriano, que ficava a apenas 6 quadras da estação. Registramo-nos, comemos algo e fomos conhecer nossos colegas de quarto, no terceiro andar do enorme casarão. 3 horas depois, e com um longo banho tomado, estávamos prontos para ir até a cidade e seguir nossa primeira pista. Eram 3 da tarde e fazia um sol frio quando chegamos à estação Westminster do metrô. Termino do capítulo 10. Fontes: René Descartes, 1596 a 1650, filósofo francês. N.E. Aran, Edson. Conspirações. São Paulo, Geração Editorial. 2003. N.E. Pioub, PV Formulário de Alta Magia. São Paulo, Francisco Alves. 1985. N.E. Série em quadrinhos, criada por Todd McFarlane e publicada no Brasil pela editora Abril. N.E. Anakin Skywalker, personagem de Star Wars, cuja história é contada em 6 episódios. Nestes, mostra-se a infância de Anakin e as transformações por que passou até migrar para o lado negro da força e se transformar em Darth Vader. N.E.